Boa tarde, colegas vereadores, a quem nos acompanha na plateia também, na tarde de hoje, em casa, através da TVL, e também nossos amigos internautas. Eu gostaria de iniciar hoje falando sobre, eu já falei muito sobre isso nessa casa, são os vereadores, inclusive, que mais abordam esse tema, inclusive, também, porque moro em um dos bairros sem antena de celular, que sofre sem sinal de internet, onde ainda existem ruas como o final da Hermann Kratz, Franz Miller, Bruno Riediger, que sequer linha convencional existe, ou seja, telefonia fixa. Isso é um absurdo. Já tivemos audiência, já teve CPI na Assembleia Legislativa, já sentamos aqui com todas as operadoras, já pediram alterações e foram feitas na lei municipal, ofícios, requerimentos, nas comunidades, muitas associações de moradores fizeram pedidos, abaixo-assinados, enfim. O PROCON de Blumenau criou um projeto, Você com Mais Sinal, recolhendo as reclamações referentes à telefonia para encaminhar às operadoras, tem ações junto ao Ministério Público, que por sinal se arrastam por lá e não tem desfecho favorável para as comunidades, é uma vergonha. Nós mesmos, vereadores, inclusive quero mostrar, tem um aparelhozinho aqui, até legal, bonito esse aparelho aqui, bacana. Eu costumo usar ele como máquina fotográfica. Tem uma câmera legal, bate umas fotos bem bacanas, vereador Mário. Temos um aparelho de celular cuja linha é da Oi, né, como já falei, até bacana o celular. Porém, até aqui no nosso gabinete é ruim o sinal, na área central, inclusive. Indo para os bairros, vereador Veneza, piorou. As operadoras, as empresas de telefonia no Brasil estão um lixo. Me desculpe, mas é verdade. Em Santa Catarina e aqui em Blumenau não é diferente. Sabem vender aparelhos, planos, cobrar a conta para quem tem linha, mais qualidade está difícil. Outra coisa que sabe fazer bem é propaganda, e propaganda enganosa. Gasta uma fortuna em publicidade, na TV, rádio, jornal, outdoor, enfim, mas quando precisamos usar o telefone, que desgraça. Vou pela ordem, inclusive hoje, na tarde de hoje, propor uma moção de repúdio pela má qualidade dos serviços prestados pelas empresas de telefonia em nosso município, pela falta de investimentos nessa área em nossa cidade, endereçada à Anatel, e a todas as empresas de telefonia, e espero contar com o apoio de todos os senhores vereadores, que inclusive a maioria já assinou, acredito também que tem problemas de seus aparelhos de celular, mas muito mais do que isso, como eu, houve reclamações de suas comunidades, vereador Beto, porque não é só no Progresso, vereador Vanderlei. Não é só nas Itopavas, na Vila Itopava, vereador Ienz, não é só na Velha Grande. O problema é generalizado em muitos pontos da nossa cidade e até mesmo na área central, muitas vezes. Eu já falei, vou continuar falando, as empresas de telefonia que exploram, através de seus serviços, o povo de Blumenau, e nessa incluo TIM, Vivo, Claro, Oi, GVT, Neto, enfim, faltam com respeito com o povo de Blumenau. E se for o caso, temos que tomar outros encaminhamentos juntos à Anatel, se for o caso, mas temos que bater nessa tecla, chamando sim atenção para essa vergonha da telefonia em nosso município. Temos que chamar a atenção do Ministério Público da nossa cidade, também para se atentar a essas questões. Como segundo assunto, eu queria falar aqui também, muitas vezes a gente tem algumas telepatias aqui, presidente Vanderlei, de assuntos que a gente traz aqui na tribuna, falar também de dois importantes programas do governo federal que têm sido destaque no governo do presidente Dilma pelo Brasil afora. Um deles, sem dúvida, é o Minha Casa Minha Vida, que tem suas falhas, tem algumas coisas que têm que ser aperfeiçoadas, melhoradas, enfim. Em Blumenau, se tem suas falhas também, muito disso é devido à administração passada do ex-prefeito João Paulo Kleinubin, principalmente no quesito que faltou com as questões em torno dos conjuntos habitacionais, no que se refere a lazer, escola, creche, ao dever de casa, que não fez também, a tudo isso, segurança. Então, vale lembrar que é um programa que, em 2014, tem como meta entregar mais de 510 mil unidades e atingir a marca de 2,750 milhões de moradias à população em Blumenau. Muito já foi investido e muito ainda será. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 15 de julho no Parque Vila Germânica. O presidente Vanderlei também já abordou esse assunto. Outro ponto positivo desse programa foi a geração de mais de 1 milhão de postos de trabalho. Outro programa que quero destacar é o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que esse ano vai beneficiar cerca de 43 milhões de alunos em cerca de 161 mil escolas em todo o Brasil, com investimentos de 3,3 bilhões de reais, o que mostra que a alimentação escolar também é uma das prioridades do governo federal. São muitos os programas, são muitas ações, são muitos investimentos, são muitas as obras do nosso governo federal, repasses de recursos como nunca vistos antes na história de Santa Catarina, como os bilhões que foram colocados à disposição do governo do Estado, recursos disponibilizados e muitos ainda que serão acessados. Enfim, sempre temos que relembrar, porque sabemos, embora muitos se façam de desentendidos ou queiram se enganar a si mesmo, que as coisas boas existem, que muito se avançou e ao longo dos últimos anos, que há muito por se fazer, mas querer regredir e atrasar o Brasil é atrasar Santa Catarina, é atrasar Blumenau. E por fim, por último aqui, como pauta positiva, vereador Marco Antônio, queria registrar que algumas das minhas indicações relacionadas à Secretaria de Obras, em especial na área de serviços urbanos, embora com atraso, demora, diante das dificuldades que também enfrentam as equipes que hoje atuam em nossas ruas e comunidades, muitas vezes com pouca estrutura, sem maquinário suficiente,
sem material, sem as condições necessárias. Cito o exemplo, novamente, que toda a região da Grande Velha, por exemplo, não tem sequer uma máquina carregadeira para fazer as manutenções nas ruas de macadame. Então, como é que nós vamos cobrar lá do fiscal, da engenheira, do pessoal lá que trabalha, se sequer estrutura para eles poderem trabalhar, não tem. Bom, estão sendo atendidas. Não como eu gostaria que fosse, muito menos o povo, mas estarei sempre cobrando, fazendo minha parte, sempre lembrando que a caneta, vereador Diogo, o poder de decisão, presidente Vanderlei, de mandar, executar, de fazer, está na mão do prefeito Napoleão e da sua equipe.